Você já parou para pensar que é possível estudar exclusivamente por questões e ser aprovado em concurso público? É sobre isso que vamos conversar hoje. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo concurseiros e concurseiras a usar a tecnologia e a ciência para estudar do jeito certo. A maioria das pessoas estuda do jeito errado e eu também já estudei assim. Você começa assistindo vídeo aula, depois lê um material teórico, grifa tudo e só no final vai para as questões. Quando chega lá, erra muito e percebe que não aprendeu nada. Esse caminho só gera frustração, ansiedade e perda de tempo. Resolver questões é a melhor forma de avaliar o que você realmente sabe. Mas estudar por questões não é só ficar respondendo dezenas de questões por dia e acreditar que por repetição você vai acabar aprendendo no processo. Mas você precisa de um plano para isso. E é sobre isso que eu quero falar agora. As melhores técnicas para você estudar a partir das questões comentadas. A primeira dica é: resolva questões todos os dias. Sim, é isso mesmo, você precisa resolver questões todos os dias. Eu sempre digo que o seu dia de estudo e a sua meta de estudo de cada matéria tem que ser CPR. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento você adquire pelo estudo teórico. É o mais tradicional, você assiste vídeo, aula, lê PDF. A prática, que eu considero muito importante, é a resolução de questões. E repetição é revisar o que você estudou e exercitou. E você pode utilizar as questões nesses três momentos. Na fase de adquirir conhecimento, você não precisa só ler PDF ou assistir videoaula. Você pode também utilizar questões para nortear o seu conhecimento. A prática é a resolução de questões e a revisão é a recordação. Nessa fase, você também pode utilizar questões. A minha segunda dica é: sempre utilize questões comentadas, ok? Porque quando você tem os comentários, eles vão te mostrar o conteúdo que você ainda não sabe. Vão te mostrar o que mais cai, o que é mais cobrado. Se você pega uma questão sem comentário, é muito complicado, porque você fica caçando conteúdo e acaba perdendo muito tempo. Usando questões comentadas, o comentário da questão já está lá, bonitinho, dizendo qual que é o assunto, o que é importante e o que não é. Então, use sempre questões comentadas, combinado? Claro, quando você for resolver para se testar, você não olhe o comentário antes, não fica fácil demais, né? Mas o comentário da questão é fundamental para te direcionar os estudos, para te auxiliar nessa seleção da teoria. Você otimiza muito mais o seu tempo. Ao invés de ter que ler páginas e mais páginas para entender aquilo, o comentário da questão te dá aquilo de forma objetiva, resumida, esquematizada. Você poupa tempo, poupa energia e de quebra já vai vendo como a questão vai cair na sua prova. A essa altura do campeonato, você já percebeu que estudar por questões é uma peça fundamental para a sua aprovação, certo? Mas ela sozinha, essa peça sozinha não resolve, porque você ainda continua com um monte de peças soltas na sua frente. Questões, resumos, videoaulas, grifos. E você já deve ter percebido que algumas bancas já começaram a abrir novos concursos. E depois das eleições, isso vai aumentar ainda mais. Quando isso começar a acontecer, você vai precisar já ter visto pelo menos as matérias mais essenciais, aquelas que sempre caem em qualquer concurso. E a pergunta que não quer calar é: como juntar tudo isso em um plano diário que te ajude a passar para quando os concursos começarem a abrir em massa? Como transformar essas peças em um motor que acelera a sua aprovação? Esse é o mapa que eu vou revelar pela primeira vez no meu evento, o Despertar da Aprovação. Ele começa na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília. Serão 3 encontros. Segunda-feira, dia 3 de agosto, é o Despertar do Saber. Na quarta-feira, dia 5 de agosto, será o episódio O Despertar da Memória. E sexta-feira, dia 7 de agosto, fechando com chave de ouro, você vai assistir ao Despertar da Estratégia.
sempre às 20 horas, horário de Brasília. Você consegue participar pelo celular ou computador, desde que você tenha internet, e você não pagará nada. O evento será totalmente na faixa desta vez. Se você quer acelerar a sua aprovação, basta clicar no link e deixar o seu e-mail no meu site e eu vou avisar você de todos os movimentos do evento. O link para garantir a sua vaga está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas voltando, a minha terceira dica é: use o efeito teste a seu favor. O efeito teste é uma descoberta recente no campo da neurociência e explica o que é esse efeito. É simples, quando você testa o seu conhecimento e vê a resposta em seguida, as suas emoções entram em ação. Emoções de vergonha, curiosidade, interesse em entender o que aconteceu e até de frustração. Caramba, eu errei isso? Eu não queria ter errado uma coisa tão fácil. Por que será que eu errei? Percebe um monte de emoções que isso gera na gente? O efeito teste, principalmente quando você tem um certo atraso no retorno sobre a resposta certa, potencializa ainda mais a consolidação da sua memória. Isso porque, quando você erra uma questão, você aprende mais, justamente porque esse monte de emoções que a gente sente fixa melhor a nossa memória. Por causa disso, eu passei a amar o erro. Quando você erra, você aprende muito mais. E se você resolve uma questão, faz o intervalo para ver a resposta e você errou, o aprendizado é ainda mais forte, mais consolidado, justamente por causa do efeito teste e desse intervalo. Quando você acerta uma questão e a conexão neural se forma, ela até que tem uma certa largura, uma certa força. A informação está ali e até que é forte de certa forma. Mas, se você deixar de ver por muito tempo, essa conexão começa a se enfraquecer. Quando você erra, sente aquela emoção, aquela curiosidade de entender por que errou e depois se debruça sobre o erro, a conexão que se forma é muito mais forte e vai ser muito mais difícil essa conexão se enfraquecer. Tenho certeza que muitas questões que você errou hoje, você ficou pé da vida, né? Foi lá, viu o que errou, analisou a resposta, entendeu por que você errou e você nunca mais esqueceu, né? Ou esqueceu muito menos do que aquelas que você acertou rapidamente. O efeito teste é poderosíssimo. E se você der um pequeno intervalo entre responder e olhar a resposta, é melhor ainda, porque ajuda ainda mais na fixação da matéria. Se as 3 dicas fizeram sentido para você, imagina o que eu vou liberar no meu evento, o Despertar da Aprovação? O link para o evento está na descrição e no primeiro comentário fixado, como eu falei para você. Basta clicar no link, deixar o seu e-mail no meu site e eu te aviso de todos os movimentos do evento, tá bom? Garanta sua vaga agora e nos vemos na segunda-feira. Um forte abraço!